No vídeo anterior eu mostrei o projeto e a visualização 3D desta placa que eu estou mostrando agora aqui, que agora a gente tem o protótipo da placa montada. Já faz alguns dias, ou melhor, já faz alguns meses que a gente mostrou esse vídeo da visualização 3D. Eu estava devendo mostrar essa placa, né, porque eu mostrei o vídeo e prometi que daí ia mostrar a placa montada, mas devido a alguns problemas não tive tempo hábil para mostrar isso logo depois que ela foi montada, mas estou trazendo ela aqui, tá? Então, só para revisar rapidamente, essa aqui é uma placa de aquisição de dados de ultrassom. Não é uma placa de ultrassom simples, porque aqui são utilizados sensores que trabalham na faixa de megahertz. E também ela é utilizada para medição de velocidade por meio de efeito Doppler de líquidos. Então ela mede a velocidade que um líquido está escoando através dos ecos de ultrassom que retornam para o sensor. Então ela tem aqui a entrada aqui dela, depois ela faz uma amplificação, isso daí tudo eu já comentei no vídeo anterior, que eu vou deixar aí nos comentários desse nosso vídeo aqui, tá? Para vocês, quem queira entender melhor. Mas ele faz uma amplificação, depois faz uma demodulação complexa do sinal, para a gente pegar só a envoltória dele. Depois tem mais uma etapa de amplificação aqui, depois passa por um conversor AD de 5 MHz, e esse conversor AD manda o sinal para uma FPGA. Tá? Precisa utilizar uma FPGA principalmente porque a interface de comunicação aqui ela ocorre, é uma interface serial, então ela ocorre numa velocidade de 105 MHz, então é muito rápido, tá? Ela tem que estar operando em 105 ou mais MHz aí para poder ler os sinais desse conversor AD. Então o próprio conversor AD recomenda utilizar uma FPGA. Tem uma memória RAM aqui, alguns LEDs e chaves, né, que foram montadas, e ele se comunica daí com o mundo externo, com outros computadores, através de um kit ESP, que faz a parte mais básica de configuração também do sistema. Tá? Então é uma placa que a gente montou e funcionou muito bem, então teve poucas modificações que a gente teve que fazer. Por exemplo, uma das modificações foi esse dissipador, porque o nosso regulador de tensão acabou esquentando demais, então a gente subestimou aí a energia que seria consumida por esse sistema. Teve alguns outros, por exemplo, aqui a gente está colocando uns fiozinhos aqui, mas não é nada de crítico. Na verdade a gente está tentando eliminar esse transformador aqui em branco que está aqui, tá? Porque a gente viu que talvez não seja necessário, então a gente está fazendo essa montagem, tá? O circuito de cima aqui é o mesmo do circuito de baixo, tá? São circuitos aí idênticos, então a gente está testando a gente não utilizar esse transformador branquinho que está aqui embaixo, para ver se ela funciona bem. E a princípio tem funcionado, né? Então a gente está com uma placa aí que, apesar de complexa, é uma placa de 6 camadas, que teve um projeto bem complicado, bem demorado, ela funcionou muito bem para um primeiro aí protótipo. Inclusive essa placa aqui a gente já está desenvolvendo uma placa, né, uma revisão dela, uma placa melhorada, em que a gente vai colocar daí o ESP, já o módulo do ESP direto nela e não o kit, né, do ESP. Então a gente vai fazer algumas melhorias nela e também algumas expansões de funcionalidade, já que ela funcionou muito bem. Uma das curiosidades dessa placa que acho interessante de comentar, ela utiliza esse chip aqui FPGA, que é um chip muito avançado, que é da família Max 10, é o topo de linha da família Max 10 da Intel, né? Antigamente era a Altera, né, que era a fabricante, foi comprada pela Intel. E o Max 10 aqui é um chip de 484 pinos, e ele é um encapsulamento BGA. E uma das dificuldades que a gente teve foi para comprar esse chip, porque ele custa cerca de US$ 160 fora do Brasil.
Porém, se você ainda colocar mais os impostos e tudo, ele vai sair por mais de R$ 1.000 uma unidade desse chip aqui. Além de ainda ter ainda problema às vezes de ter que esperar um pouco para conseguir, né? Porque ele não está disponível facilmente. Então teria ter um tempo para aguardar ele ser fabricado. Então, por causa disso, a gente optou, e também pela questão do custo muito elevado, a gente optou por retirar esse chip de uma outra placa, que era um kit de desenvolvimento que a gente tinha disponível aqui na universidade. Só que não é um serviço simples, você tem que retirar um chip desse de 484 pinos. Como ele é BGA, né, ou seja, ele tem umas esferas ali embaixo, são umas bolinhas, né, que fazem a conexão com as trilhas da placa. Você precisa refazer essas bolinhas depois que você remove ele de uma placa e aí ressoldar aqui com todo o cuidado possível para que todos esses 484 pinos encaixem certinho aqui na placa. E aí vale o nosso agradecimento ao Luiz Augusto Garonce, que foi né, a pessoa que conseguiu fazer esse transplante, aí, essa cirurgia de transplante, que eu diria, entre uma placa e outra. Ele tirou esse chip daqui de uma placa, né, do kit, e ressoldou nela aqui e funcionou de primeira. Então foi um serviço aí meticuloso e preciso, né, do Luiz, que apesar de já ter feito vários tipos de soldas complexas, acho que nunca tinha feito esse tipo de soldagem de um componente tão complicado, mas conseguiu aí na primeira tentativa acertar e fazer funcionar. Então essa é a nossa placa que eu vou mostrar aqui também na parte de baixo. Se vocês olharem, tem vários capacitores de desacoplamento, que são os capacitores aqui desse Max 10, né, da FPGA, e tem algumas coisas, alguns outros componentes aí espalhados embaixo, mas a maior parte está realmente montado na parte superior dela. Aí no próximo vídeo eu fico devendo aí, na verdade, um próximo vídeo para mostrar como que ela funciona, né, e ela operando, para vocês terem uma ideia do que ela faz e entender melhor aí o funcionamento dela na prática.